Pelos vistos, o Futebol Clube do Porto está mesmo muito bem posicionado, agora fica a 8 pontos do Benfica, também a 5 do Sporting. Posto isto, caso agora não consiga vencer o título no final da época, seria um fracasso para este Futebol Clube do Porto? Bom dia, Madalena, bom dia também aos nossos telespectadores. Eu creio que não se pode colocar o cenário de as coisas estarem já resolvidas. Aliás, esse seria o pior cenário possível naquela que é já mais do que avisada, ou melhor, aquele que é mais do que avisado, historial do próprio treinador do Porto, o Farioli. Nunca fica resolvido naturalmente para esta altura do ano, Gonçalo. Mas, mas é que mas na estão reta bem final, encaminhadas? Sim, não, mas eu não consigo dizer... Claro que estão bem encaminhadas, mas não consigo dizer que esta vantagem de 8 pontos e de 5 pontos é altamente confortável para... O histórico diz-nos que sim, o histórico diz-nos que esta margem pode dar aqui algum conforto, mas isto não é determinista. Mais, há o histórico de Anselmi, que na reta final, a verdade é que tem sido assim, vai perdendo essa consistência. Disseste Anselmi, mas querias dizer... Eu disse Anselmi? Não, Farioli. Querias dizer Farioli, não é? Sim, com Anselmi. Devido ao histórico também do Ajax, era disso que... Com Anselmi já estaria resolvido, mas era o Porto já a 9 pontos ou 8 pontos, porque na verdade não correu bem. Sim. Nesta temporada com o Farioli, ainda para mais, o homem já responde a perguntas em português, portanto merece o elogio. Esteve a ouvir o nosso programa, portanto. Sim, teve. E já agora, já que estamos a falar dele, e eu lhe troquei o nome, ele está cada vez mais a aprimorar o sarcasmo muito próprio também do próprio André Vilas-Boas, na forma como, por exemplo, disse que eu não vi sequer o derby, andei a procurar o canal, não tinha o registro do canal. Acho que o Farioli está a embeber bem o espírito daquilo que é um registro mais de alguma graça. Esse tipo de picardias é aquilo que nós gostamos de ver. Depois, quando começa já para lá daquela linha, já é um bocadinho mais desconfortável. O Futebol Clube do Porto, acho que entrou no jogo com muita parra e pouca uva, ou seja, muito mandão, com muita vontade, mas com pouca cabeça, com pouco discernimento, com pouco objetivo no sentido da baliza. Quis com muita vontade, foi com muita sede ao pote e acabou por não conseguir resolver o jogo. Na segunda parte, foram 2 minutos que acabou por resolver a partida, entrou a todo o gás. Há aqui jogadores que nós percebemos, e esta tem sido talvez uma vantagem das equipas que têm tido maior rotatividade. Leia-se, Sporting e Porto têm tido de facto maior rotatividade a partir do banco. Por exemplo, Gabriel Veiga, que eu diria que era um titular indiscutível, e o Borja Sainz, também titular indiscutível. Por exemplo, nesta partida, o Gabriel nem sequer foi a jogo. E a verdade é que vimos um William Gomes, uma vez mais, cada vez que tem mais minutos, é sempre muito decisivo. E o Rodrigo Mora, que também foi ganhando espaço. Portanto, temos aqui dois jogadores que vão conquistando também aqui cada vez mais. Não é que tenham feito... O Rodrigo Mora, no caso, tenha feito um jogo extraordinário, mas aquilo que dissemos aqui ao longo da temporada ia ganhar e conquistar alguns minutos. Mas, Gonçalo, em concreto sobre este Futebol Clube do Porto, que no jogo com o Estoril parecia já estar um pouco tremido, depois também perde contra o Vitória de Guimarães para a Taça da Liga. Poderemos estar a assistir a uma mudança, ou seja, a um momento de viragem no Futebol Clube do Porto, ou parece-te que ontem, contra o Tondela, conseguiu mostrar uma outra atitude e que foram só deslizes nos últimos jogos? O barco abana ao longo da temporada. É impossível tu teres uma equipa sempre a carburar ao mais alto nível. A verdade é que aquilo que faz muitas vezes a diferença neste tipo de registros é tu conseguires ganhar. E isso aconteceu. Claudicou sim, mas foram, creio que, 8 mudanças no jogo com o Vitória, ficou pelo caminho da Taça da Liga, mas eu aí não consigo fazer, ou seja, esse jogo é a exceção, temos que deixar cair esse jogo para perceber, porque mudando 8 titulares é normal que a resposta não seja a mesma. Apesar de Farioli ter dito que a ideia esteve lá, os princípios de jogo também surgiram, dava-lhe, de certa forma, algum conforto, perceber que os jogadores que jogam menos estão embebidos, mas a verdade é que o resultado não foi bom. Mas no campeonato era importante não perder pontos, nomeadamente num momento em que existiu, ou numa jornada em que existia derby, numa jornada em que os 2 principais rivais perderam pontos e era mais do que crucial vencer e, portanto, ganhar aqui margem para os 2 confrontos diretos. Portanto, não vejo um Porto de nota artística, como Jorge Jesus gostava de dizer, não vejo um Porto como inicialmente, mas vejo um Porto consistente no registro de vitórias. E acho que isso é o mais premente quando o barco abana.
E sem dúvida de que está a ter reflexo até nas contas do campeonato. Lá está, sim. Gonçalo. Vamos falar agora também da chegada de reforços para José Mourinho em janeiro, que vai depender da Liga dos Campeões. Segundo o jornal Record, a SAD liderada por Rui Costa sabe que o Special One quer receber 1 ou 2 jogadores em janeiro que ajudem a melhorar o nível do plantel. No entanto, a SAD do Benfica também já fez saber que tal investimento vai depender da passagem à próxima fase da Liga dos Campeões. Num cenário mais pessimista, em que não se verifique a passagem, o Benfica poderá garantir 1 ou 2 jogadores a Mourinho, mas apenas se antes realizar um encaixe financeiro semelhante com os ativos do atual plantel. Gonçalo, por um lado faz todo o sentido que o investimento seja consoante a Liga dos Campeões, porque a Liga dos Campeões naturalmente traz também dinheiro para o Benfica. Mas o principal objetivo de um clube nunca é o campeonato? Não deveria ser, pelo menos? Atenção que eu não... Tu ouves-me aqui muitas vezes, eu não concordo nada com isto. Com isso que acabaste de dizer. Eu não concordo que tenha que ver. Bom, estamos vivos ainda em janeiro, portanto vamos carregar. Isso não resultou em nada. Por exemplo, o Benfica tem investido mais... Pelos só estamos vivos na Champions. Pois, mas repara... Pelo visto é isso que importa ao Benfica? O Benfica... Não, eu acho que não é isso que importa. Importa é a questão da Champions em função do dinheiro que entra. Okay. Mas a realidade é que não tem a ver com o momento da temporada. Eu acho que, repara, tem sido o maior investimento da história. Nesta temporada, transata... não é transata, é para esta temporada, estamos a falar de um investimento de cerca de 130 milhões. Se vires o acumulado das últimas 4, quer dizer, é o maior investimento de sempre. E isso tem trazido títulos, tem trazido troféus? Não. E, portanto, não adianta tu olhares para janeiro com, bom, se houver dinheiro, vamos carregar ainda mais porque isso é fórmula de sucesso. Não tem sido fórmula de sucesso. Portanto, aquilo que tem que ser olhado é respirar em janeiro e perceber, ok, que jogadores é que estão disponíveis para reforçar a equipa, que agradem o treinador, mas que agradem ao clube numa perspectiva de 4 ou 5 anos. Existe esse jogador? Sim, vamos comprar. Não. Ok, então vamos tentar perceber que jogador ou que jogadores, 1 ou 2 jogadores, que venham, por exemplo, por empréstimo até ao final da temporada, que satisfaçam o treinador, mas que não tenham o impacto de teres que levar com aquele jogador durante 2 ou 3 anos. José Mourinho tem 1 ano e meio de contrato e de repente quem vem atrás que fecha a porta. Portanto, eu acho que não pode ser olhado para deixar lá ver se estamos vivos, depois aí é que vamos carregar. Não faz sentido. O que faz sentido é um olhar de médio e longo prazo constante e não apenas em cima do joelho. Tu dir-me-ias assim, está bem, mas repara, imagina que há uma lesão clara de um jogador, há um jogador qualquer que é importante e de repente ficou fora de combate. Faz sentido? O mercado de janeiro, claro, é um mercado de necessidade e de oportunidade. Se tu estás numa temporada a pensar que é com estes jogadores e de repente há um que cai, é normal que olhes para o mercado de janeiro para reforçar e para colmatar essa baixa. Mas podes ter algum azar, olha, como no Manu, quando chegou ao Benfica, lesionou-se. Era para ajudar e de repente acabou por não ajudar nada, e o Bruma mais ou menos a mesma coisa. Mas isso é um azar. Mas tu olhas para o mercado nessa perspectiva, não pode ser na perspectiva de constantemente, não, os resultados não chegam, venha outro. Os resultados não chegam, venha outro. Não, porque eu, por exemplo, basta olhar àquilo que José Mourinho disse na conferência de imprensa do pós-jogo, quando falou do autogolo. Eu creio que até se enganou no nome do jogador que fez o gol, mas num autogol. Então se andaram a semana toda a trabalhar que não se faziam triângulos. Na verdade aquela saída até é muito trabalhada com um losango, que é um triângulo a um lado e um triângulo do outro, portanto com os dois centrais mais abertos e com o trinco a baixar, ali na zona do guarda-redes. Se andaram a semana toda a trabalhar aquilo e os jogadores não interpretam, vem outro jogador de fora para poder interpretar isso, ou seja, o momento da construção. Não tem a ver com os jogadores, tem a ver com o trabalhar, tem a ver com a consistência do desenvolver das capacidades coletivas do grupo de trabalho. Acho que o Benfica, de facto, para o jogo de Mourinho pode ter alguma ou uma outra lacuna, sim, é verdade, mas eu não vejo, por exemplo, uma injeção de confiança. Por exemplo, estás sem Luque Bacchio, precisa claramente de extremos, precisa claramente de outro tipo de soluções. Eu não vejo uma aposta constante em Prestiani. Vejo um Prestiani até mais ou menos inseguro nas suas ações. Aquela virada que ele dá no derby é de quem está... tem que travar. Sim, mas podia ter agarrado a camisola, agarrava só o jogador, puxava, levava amarelo, acabou a conversa. Ou talvez foi atitude a mais, ou segurança a mais, não? Não, aquilo não é atitude a mais. Aquilo é de quem está de cabeça perdida. Podia ter magoado a sério o companheiro de profissão. É assim que as lesões graves acontecem. Sim, claro. E, portanto, ele ali podia ter travado o jogo
mas não naquela pessoa. Aliás, até se prejudicou a ele e à equipa, porque acabou por ficar reduzida a inferioridade numérica. Já que estás a falar então do derby, vamos abordar agora o Sporting, que está por esta altura a treinar, claramente em preparação para o jogo de amanhã, frente ao Bayern de Munique. É um jogo fora. E, Gonçalo, temos aqui duas ausências, uma é Trincão, outra é Kenda, e temos também um regresso, que não é bem regresso, mas Jenny Katam, ele que, lá está, saiu lesionado desse lance com Prestiani. É uma baixa de peso, Trincão, caso não se confirme a convocatória? Sim, é. E eu não sei até que ponto o que é que está o Rui Borges a pensar. Eu diria que a alternância de posição entre Pote e o Trincão seria a naturalidade e, portanto, se sai o Trincão, o melhor jogador para desempenhar. Aliás, no princípio da temporada, se me perguntasses qual é o melhor jogador para fazer a posição 10, é o Pote. Mas a realidade é que o Trincão... Agora já mudaste a opinião. Não é que tenha mudado a opinião. O Rui Borges obrigou-me a mudar de opinião porque é o Trincão que tem jogado ali e tem jogado muito bem. Nós nunca vamos saber se o Pote jogasse ali, até porque estava lesionado, se jogasse ali desde o princípio da época, se ia ser melhor que o Pote, que o Trincão ou não. Nunca vamos conseguir saber. Mas resultou muito bem. Olha, um jogador que nós falamos aqui muitas vezes, que é, não sei se sabes quem é, o Rafa Silva. Não sei quem é. Pronto. Eu não sei se já ouviste falar dele nos últimos dias. Mas a realidade... Mas já vamos falar a seguir, agora fora de brincadeiras. A realidade é que com o Roger Schmidt surpreendeu toda a gente a colocar o Rafa ali na posição 10. Eu nunca na vida diria que o Rafa ia render ali. Mas ele viu, treinou assim, mostrou e a verdade é que ele rendeu ali. E assim continua. E muito. Exatamente, e por aí continua. Portanto, Trincão tem dado uma resposta tremenda na posição que para mim é mais difícil de interpretar ao mais alto nível, que é a posição 10, é jogares entre linhas, entre a linha média e a linha defensiva do adversário, e o Trincão tem feito isso na plenitude. Portanto, troca direta, para mim, é o Pote a jogar naquela posição. Eventualmente, em função daquilo que aconteceu no derby, é aquilo que eu acho e já ia ao Ruben Amorim. O Rui Borges olha mais... Estás a querer regressar ao passado? Não, estou a trocar o nome aos treinadores todos. E olhar para a perspectiva de ser o Alisson que entrou, por exemplo, pelo Trincão no derby, se calhar entrou o Alisson para o corredor lateral. Pode ser uma das alternativas. Não está o melhor jogador, a meu ver, que poderia desempenhar aquela função que é o Nuno Santos. Estará ainda um mês e meio do seu regresso. Já agora deixa-me dizer que relativamente a regressos temos Daniel Bragaça. Pelo menos estava no relevado, não deverá claramente fazer parte da convocatória e viajar com a comitiva, mas pelo menos já estava a treinar, também é um bom sinal. Sim, e eu refiro-me ao Alisson porque tu dizias que o Trincão não estava e aparentemente o Kenda também não está. Não, são os dois que não estão. Portanto, por isso é que eu me referi ao Alisson, empurrar o Pote para o meio e o Alisson entrar para os corredores laterais, onde se manterá o Jenny Katam. Portanto, é aqui, obviamente, um Sporting mais fragilizado, mas na realidade aquilo que fez até agora, em função daquilo que tem sido este percurso, tem dado aqui alguma consistência. Estamos a falar, faltam 3 jogos, 10 pontos. A realidade é que se tu olhares para esta fase de Liga, a fase de Liga é muito incerta, porque estamos a 3 jornadas do fim, o Sporting está a 2 pontos do segundo lugar e está a 2 pontos do 17º lugar. As coisas, o que tem sido feito tem sido muito bem feito, mas não dá para descansar propriamente. Ou seja, é importante uma vitória ou pelo menos um empate. Sim, é que aparentemente olhas para a tabela classificativa e dizes: não, o Sporting está confortável. Está, mas não é assim tão confortável, até porque na época passada, que foi o pontapé de saída para esta fase de Liga, nós vimos que na reta final, equipas que parecia que estavam mortas no sentido da competição, de repente renasceram. Vamos ver o que é que o Sporting traz para esta partida, mas eu acredito que será mais ou menos dentro desta dinâmica. Bragança seria, se já estivesse a 100% e já com mais minutos de competição, seria o homem perfeito para desempenhar a função do Trincão.